Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez trazendo temas, discussões de casos dentro da área de toxicologia e emergências médicas. Eu me chamo Poliana, sou médica nefrologista, professora, com grande prazer contribuindo com a formação dos alunos, e nós vamos passar aqui alguns minutos para entender um pouco mais dessa abordagem do paciente na emergência com intoxicação e envenenamento agudo. Hoje em dia nós temos uma gama de fontes, de intoxicações e envenenamentos, que vão desde medicamentos usados com fins terapêuticos, uso de domes sanitários, uma infinidade enorme de produtos de limpeza, muitas vezes vendidos e estocados em recipientes inapropriados, tornando crianças e muitas vezes idosos suscetíveis a acidentes domésticos. Fora isso, a gente tem um país maravilhoso, com uma fauna e uma flora riquíssima de animais e de plantas, que muitas vezes, para aquele homem que trabalha na agricultura, se torna também um desafio, e muitas vezes uma fonte também de envenenamento por animais peçonhentos. Fora tudo isso, a gente tem um país cujo produto interno econômico importante é a agricultura. E para que isso funcione em larga escala, a gente tem realmente o uso de muitos agroquímicos, pesticidas, herbicidas, que tornam também o homem, tanto aquele que trabalha diretamente, muitas vezes sem o uso dos equipamentos de proteção individual adequados, quanto também as pessoas que consomem esses produtos suscetíveis a outros tipos de intoxicação, sejam cronicamente ou sejam de uma forma mais aguda. Hoje, especialmente hoje, a gente vai entender um pouco como é essa abordagem do paciente agudamente intoxicado, Outro também grande problema de saúde pública que tem aparecido nos centros de informação e assistência toxicológica do Brasil é a tentativa de suicídio, muitas vezes com o uso de medicamentos psicotrópicos, ou herbicidas, pesticidas, que também merecem a nossa atenção. E por que, minha gente, a gente tem que estar aqui chamando a atenção para esse problema, Então a gente traz aqui, por exemplo, o caso de uma criança de 7 anos que chega em vários hospitais, ela passa por vários hospitais de referência no nosso estado, até que, ao chegar no hospital infantil da nossa capital, uma médica do setor da emergência suspeita de se tratar de um envenenamento por animal peçonhento. No caso dessa criança, uma aranha marrom, do tipo Loxosceles. Diante desse quadro, essa criança rapidamente evolui fatalmente com óbito, mesmo o nosso centro tendo enviado o número de ampolas de soro antiloxoscélico, antiaracnídico, quando informado. E por que isso tudo acontece, Acontece muitas vezes pela falta de celeridade ou porque aquele médico inicialmente da unidade básica não atentou com a suspeita de um caso de envenenamento por animal peçonhento. E é isso que nós vamos fazer hoje, é trazer à mente de vocês essa possibilidade diagnóstica para que casos como dessa garotinha não se repitam. E o que é realmente a intoxicação e o envenenamento agudo? É como uma luta entre esse mecanismo biológico, que é o nosso corpo, e o agente tóxico, que tenta desestabilizar, Como diz esse autor de um livro importante dentro da área de toxicologia forense, esses conjuntos de efeitos nocivos que vão representar os sinais e sintomas desse desequilíbrio orgânico. Enfim, a gente tem que, de fato, entender
O que é que esse veneno, que muitas vezes é um complexo de substâncias, porque eu não estou aqui falando de uma toxina em si, mas muitas vezes é um conjunto de aminoácidos, de peptídeos, de enzimas, enfim, que entram naquele organismo e desestabilizam todo esse equilíbrio. E esse agente, o nosso sistema biológico, ele trava ali uma luta, certo? E diante desse quadro, como é que nós iremos nos conduzir? Inicialmente, vamos pensar a um nível pré-hospitalar. Então, seja eu um profissional de saúde que chego numa ambulância, que vou atender uma pessoa no domicílio, ou seja eu um familiar, não é? Um popular, uma pessoa que atende alguém no seu domicílio, na rua, enfim. O primeiro momento do atendimento desse paciente, como qualquer paciente grave, passa pela estabilização clínica, com todos os protocolos que nós já conhecemos e dominamos dentro da parte clínica, se baseando nos protocolos de tratamento avançado de vida, chamados o ACLS, ou PAUS no caso da pediatria. Então, sempre eu vou começar trazendo a estabilização da circulação, das vias aéreas desse paciente. Em seguida, estabilizando esse paciente, como eu tenho um inúmero conjunto de possibilidades, o que se orienta é que as pessoas ou o profissional, diante do caso, entre em contato com os centros de informação toxicológica, onde equipes multidisciplinares poderão rapidamente ali, com algumas informações passadas no nível telefônico, esses centros no nosso país são em torno de 30, 33, trabalhando 24 horas com bioquímicos, com médicos, alguns centros com enfermagem, com biólogos. Então essas pessoas vão estar ali atentas, de acordo com o local, com as características, para passar todas as possibilidades de quadro clínico diante do agente químico, do agente tóxico relatado. Então, estabiliza o paciente, diante de um quadro desconhecido, entra em contato com os centros de informação toxicológica e segundo momento, né? Depois de estabilizar, se esse agente químico for de contaminação cutânea, descontaminá-lo. Então a gente lembra aquele caso antigo do césio, onde diante daquela contaminação eu preciso, num agente de contato, livrar o paciente desse contato o quanto antes, certo? Isso a gente chama de descontaminação cutânea. Todos esses passos, eles se dão realmente no pré-hospitalar. Quando chegado ao hospital, esse paciente ele vai novamente passar por todos os passos a partir da estabilização. Então, novamente, alguns deles, a depender da gravidade, são avaliados nas salas de reanimação cardiocirculatória. Então, o que é que eu vou fazer? Novamente, checar como está a via aérea, checar como está circulação, pressão respiratória, perfusão do meu paciente, estado neurológico. E prontamente eu irei, neste momento, atuar naquele paciente, garantindo via aérea se for preciso, né? Fazendo reanimação volêmica se o caso requerer. Num segundo momento, no nível hospitalar, nós precisamos entender qual é a síndrome tóxica que esse paciente está apresentando. E isso vai exigir do profissional médico o conhecimento das síndromes tóxicas ou toxíndromes. E nós temos inúmeras toxíndromes. Esse conhecimento das síndromes tóxicas, em geral, a formação da medicina, ela dá nos primeiros semestres da faculdade, quando a gente começa a estudar neurofisiologia,
os sistemas simpáticos e parasimpáticos. E nesse momento eu tenho que entender se o meu paciente tem uma pupila miótica ou midriática. Se o meu paciente apresenta taquicardia ou bradicardia. Se o meu paciente apresenta hipo ou hipertensão. E dessa forma eu consigo ali raciocinar qual seria realmente o sistema que está sendo exacerbado diante daquele agente químico e pensar sim, que tipo de terapia específica eu posso naquele momento decidir preparar, certo? Então, uma vez diante da síndrome tóxica, eu começo sim a delinear essa terapia específica. Se eu estou diante de um paciente que apresenta uma síndrome simpático-mimética, com muita hipertensão, com muita fasculação, convulsão, midríase, eu posso sim pensar que eu preciso barrar esse sistema simpático-mimético. E aqui eu não estou falando ainda da identificação do agente tóxico em si, mas simplesmente da observação da síndrome tóxica que o paciente apresenta. Em seguida, definida essa terapia específica, eu vou partir para uma descontaminação não só cutânea, mas aquele agente que muitas vezes foi utilizado através da via do trato gastrointestinal e que ainda não foi absorvido, eu preciso sim pensar de que forma eu posso minimizar essa absorção. Seria no uso de um carvão ativado? Seria no uso da minha lavagem gástrica? De que forma eu poderia descontaminar nesse momento? E aqui chamo a atenção de vocês para alguns aspectos que a gente tem que pensar e tem que organizar essa abordagem sistemática na emergência. Primeira coisa, qual foi o tipo de socorro domiciliar que esse paciente recebeu? Em seguida, esse paciente que chegou para mim, ele possui algum antecedente médico? Esse paciente já fazia, por exemplo, uso de psicotrópicos? Ele fazia uso de fenobarbital e de repente alguém da família encontrou 3 cartelas do fenobarbital vazias ao lado ou no quarto do paciente. Então, que tipo de antecedente esse paciente ele apresentava? Qual foi o sintoma inicial? Não, o primeiro sintoma dele foi uma dormência nos lábios, foi uma dispneia. Então, que tipo de sintoma esse paciente apresentava? E uma pergunta importante para todos os casos de intoxicação e envenenamento: quanto tempo decorreu, pelo menos aproximado, do momento que esse paciente foi exposto ao momento que eu recebo? Para que eu possa, sim, entender toda a toxicocinética, presumir como é que foi a distribuição. Não, doutora, faz 30 minutos, então eu tenho tempo para fazer uma lavagem gástrica ao ponto do meu paciente não apresentar realmente uma síndrome tóxica mais importante. Outro ponto muito importante, quanto desse agente tóxico, certo? O paciente consumiu, o paciente foi exposto. E aqui é muito interessante a gente saber e pensar que existe uma correlação. Quanto mais agente, mais exacerbado é o quadro clínico do meu paciente. Vamos aqui ver. Quanto maior a dose da medicação, mais rapidamente ela vai atingir uma dose tóxica, uma dose letal. Vamos partir agora para os animais peçonhentos. Quanto maior a quantidade de peçonha injetada, né, durante uma mordedura ou durante uma picada, mais rico, mais grave é o quadro clínico do meu paciente. Baseado nessa observação, baseado nessas observações, o Ministério da Saúde, enfim, e todos os órgãos de centro e controle de envenenamento no nosso país ou
de outros países vão calcular, estimar a dose de antídoto, a dose do antiveneno que pode e que deve ser aplicado naquele caso. E por fim, eu coloquei o alvo, quer dizer, por fim eu consigo identificar de fato o agente causal que levou o paciente a apresentar essa síndrome tóxica. E já para finalizar essa primeira parte, certo? Qual é o nosso checklist, né? Quais são os passos, então, nesse momento dessa abordagem inicial desse paciente que chega no serviço de emergência? Quais são os passos, o checklist que nós profissionais devemos ter em mente ao abordar esse paciente, certo? Independente de qual seja o meu agente, existe sim o checklist. Só recapitulando. Número 1, estabilização, como sempre, como qualquer paciente grave. E grandes autores dentro da área da toxicologia dizem assim, o paciente intoxicado, ele é um paciente potencialmente grave. Por quê? Ele vai chegar na emergência, se de repente ele consumiu 60 comprimidos de amitriptilina há 30 minutos e ele está bem, mas por fim ele tem que esperar 2 horas, porque na classificação de gravidade ele é um paciente que vai esperar 2 horas. Ele pode estar muito bem e ele pode apresentar uma arritmia. Então, dentro da área de intoxicação, todo paciente intoxicado, ele deve ser considerado como um paciente potencialmente grave, porque rapidamente ele pode complicar. O meu primeiro passo qual é? Estabilizar esse paciente. Quais são os meus protocolos? Meus protocolos vão se basear no ACLS e no PAUS. O PAUS da pediatria, Pediatric Advanced Life Support, e pacientes adultos ou adolescentes já maiores, Advanced Cardiac Life Support, ok? Segundo passo para o nosso checklist são as toxíndromes e terapias específicas. Diante dessas características que a gente vai estar ali atento, a gente vai estar ali pensando, essas síndromes tóxicas, elas vão apontar o correto diagnóstico desse envenenamento, que vai fazer com que o profissional pense numa terapia específica. Ou seja, dei aquele exemplo, um quadro clínico de uma intoxicação por um agente com uma síndrome tóxica simpático-mimética, eu vou utilizar um agente que vá bloquear, desacelerar a descarga adrenérgica desse paciente, certo? Segundo passo, síndromes tóxicas, terapias específicas. Terceiro passo, a nível hospitalar, a descontaminação. A descontaminação, a nível hospitalar, a gente sempre vai interrogar a necessidade do carvão ativado e da lavagem gástrica. Descontaminação, ela visa diminuir a exposição do organismo ao agente tóxico. E aí a gente precisa lembrar de 2 pontos muito importantes e preconizados não só no nosso país, no mundo inteiro: o uso do carvão ativado, o uso da lavagem gástrica. O carvão ativado, como é algo inócuo e de grande eficiência, muitas vezes em países desenvolvidos são iniciados no próprio serviço paramédico, no pré-hospitalar. Então, o que acontece? Lá na ambulância, lá no atendimento, lá no domicílio, lá na rua, via pública, o paramédico ele inicia o carvão ativado pela eficácia que esse carvão tem. Se o paciente necessitar de intubação, garantir via aérea, passou a sonda, vai fazer o carvão ativado por meio dela. E depois eu vou falar um pouquinho da lavagem gástrica. Mas se não, se o paciente ele não tem uma depressão do estado de consciência, ele é capaz sim de tomar um copo de carvão ativado diluído. Isso será oferecido para ele já no pré-hospitalar.
Não sendo oferecido, lembrar que no hospitalar nós diluiremos 1 grama por quilo, sabendo que o carvão tem uma maior eficácia na primeira hora de ingestão, por causa do esvaziamento gástrico. E nós sim fazemos doses múltiplas em vários casos, por exemplo, como carbamazepina, dapsona, fenobarbital, quinino e teofilina, isso já é bem preconizado. Tendo uma menor eficácia em intoxicação por ferro e lítio. Lembrar do carvão. Ele tem realmente uma maior eficácia na primeira hora. Em geral, em algumas fontes da literatura, eles vão dizer que depois das 3 horas eles não vão fazer, mas só retomando, nos serviços médicos do Brasil, muitas vezes nós não temos um tempo inicial dessa exposição. O paciente ele foi encontrado, ele estima a hora que ele foi intoxicado. Então, em geral, como o carvão ativado ele é inócuo, ele é iniciado nos serviços de emergência. E, enfim, ele permanece ali se o agente for um agente de contaminação do trato gastrointestinal, ele vai permanecer ali 2, 3 dias, sendo prescrito, certo? 1 grama por quilo, no mínimo 3 vezes ao dia. E aí, quando o paciente de dieta zero começar a eliminar o carvão pelo trato gastrointestinal, pelas fezes, esse carvão ele é suspenso. O carvão ativado, ele é realmente muito eficaz e de baixo, e ele é super, ele é inócuo, certo? A lavagem gástrica, ela é palco de muita discussão, então vocês vão ver isso nos artigos científicos. Alguns defendem, outros dizem não faz. Por quê? Porque a passagem da sonda, ela traz um risco de complicação, que é a broncoaspiração, que muitas vezes é o que vai complicar a vida do paciente. Então, se essa lavagem gástrica, ela vai precisar passar a sonda, o que é que eu quero abordar a lavagem gástrica? Quando eu não devo fazer, certo? Exatamente porque eu sei que a lavagem gástrica, ela não é um consenso como o carvão ativado. Quando ela não deve fazer? Ela não deve ser rotina, cada caso ele tem que ser individualizado. Lembrar que a lavagem gástrica ela é eficaz em substâncias que são pouco absorvidas pelo carvão. Por exemplo, ferro e lítio, certo? A lavagem gástrica ela vai requerer a passagem da sonda. Mas lembra só, a passagem da sonda ela é contraindicada em derivados cáusticos, derivados de petróleo. Isso porque ele vai promover uma estenose do esôfago. E se eu passar a sonda e deixar o esfíncter superior aberto, aquela substância que está no estômago, ela retorna e ela vai fazer o quê? Danificar, lesionar a parede do esôfago. E isso aí iria potencializar o problema do paciente. Então, o que é que nós vamos fazer? No caso de substâncias cáusticas, para vocês terem ideia, todas as substâncias de limpeza têm um pH básico. Então, todas as substâncias de limpeza que a gente chama de domes sanitários têm um pH mais baixo e ele não deve realmente, no caso desse tipo de intoxicação, ser utilizado, certo? O pH alto, um pH alto, certo? pH, corrigindo, o pH mais alto, pH acima de 7,5, ok? Pronto, e aí a gente tem que individualizar caso a caso. Depois da descontaminação, a gente tem a eliminação. Uma vez eu conhecendo exatamente o meu agente tóxico, eu aqui nesse momento, ele já não está mais no trato gastrointestinal, ele já na verdade está circulando. E esse paciente, ele já tem claramente um quadro clínico associado à intoxicação e ao envenenamento agudo. Conhecendo a cinética desse agente tóxico, existe alguma forma de eu acelerar a excreção, a saída desse agente do organismo? Então, se há essa forma, ela poderá ser acionada.
Por exemplo, no caso dos barbitúricos, uma diurese alcalina, ela vai aumentar a eliminação do agente. Ou uma hemodiálise, uma terapia de substituição renal. Para vocês terem ideia, uma terapia de substituição renal, em torno de 3 horas de hemodiálise, eu removo 59% de toda a concentração de barbitúrico no sangue de um paciente. Então, muitas vezes, aquele paciente que chega comatoso, rebaixado e que tem um altíssimo risco de broncoaspiração, ele é um paciente que, se submetido precocemente a uma terapia de substituição renal, com 2 sessões ele vai acordar, minimizando o quê? Problemas como uma pneumonia associada à ventilação mecânica, uma sepse grave, que pode aí fatalmente levar o paciente a óbito. Então, quando eu conheço a cinética do meu agente, eu posso sim planejar de uma forma muito mais detalhada de que forma eu posso sim eliminá-lo mais rapidamente do meu organismo, certo? Então, esse primeiro momento, a gente tinha realmente a pretensão de organizar essa primeira chegada, certo? Em seguida, nós vamos discutir casos clínicos reais. E diante dos casos clínicos, a gente vai chamar de fato a atenção para essa abordagem sistemática. Então, se vocês têm alguma sugestão, alguma dúvida, a gente vai estar assim recebendo. Se inscrevam no nosso canal, mandem os comentários e assim a gente vai ficar muito feliz para que possa ir melhorando sim essas informações. Sugiram temas para que a gente possa trazer a atualização de literatura e promover outras discussões.